Hoje é dia 11 de dezembro de 2016. Depois de 11 anos e meio em cartaz, o Ilha do Tesouro encerra suas atividades, pelo menos por enquanto. Olha o que o Renatão fez. Ah, é, eu tô chorando. Mas ficou legal, né? Porra, da hora, amigo. Olha o avental você levando. Não dá pra perceber, mas é o avental. A salsicha na mão do capitão é fantástico. Só o olho do Mario meio fechadinho. Não era pra isso aquelas fotos. Na hora de fazer o Nariz Jules, acabou a massa. Por isso que eu falei, nossa, é diferente. Acabou a massa, não deu. Não é que o bonequinho ia parar em pé. Ele quer ir pra frente. O que eles fazem comigo, vocês viram o que eles fazem comigo, né? Dentes limpinhos, como eu sempre dizia, dentes limpinhos quando você vai fazer alguma coisa. Vou representar dentro tá com dentes limpinhos. Entendeu? Só aguarda aqui. Tá bom? Isso aqui deixa comigo. Obrigada. Lá está a loja, tá? Tá com o ingresso na mão, cada uma das crianças. Vai lá com a mãe, vai. Vai lá com a mãe, vai. Hoje, a princípio, é o último dia de uma longa trajetória de 11 anos, né, do Ilha do Tesouro, que na verdade para mim ele antecede, tem mais de 11 anos, porque eu comecei com essa história, acho que em 2003, ficávamos eu e Ricardo Karman escondidos numa oca aqui do Teatro Centro da Terra, discutindo a dramaturgia dessa peça, na verdade o conceito dessa peça, ele cheio de ideias, ele queria alguém para ajudá-lo, na verdade era só para ouvi-lo. Na época eu estava com os meus filhos pequenos, né? Então eu estava muito envolvido com essa coisa do mundo infantil, que é ótimo, né? Esse mundo da fantasia. E eu estava com um bode muito severo do mundo dos adultos. A gente ficou basicamente um ano conversando, só nós dois, sobre isso, e trazia ideias, eu trazia ideias, e como que seria o conceito desse espetáculo, como que ele iria acontecer. Se você pegar o programa original do Ilha do Tesouro, está escrito que assim, eu fiz essa peça para os meus filhos, mas de bom grado eu empresto para os outros, para o público. Quanto meio de crânio? Vamos fazer. Não pode ficar em cima, eu abaixo aqui, vamos lá. Aí, vamos fazer. 1,85 m. Oh! 62 centímetros de crânio. Muito bem. Crânio 62. Sapato quanto calça? 43. Que chulapa, vamos ver. 43, confere. Sapato 43. 43, muito bem. Quanto é que você pesa? 83. 83? Tem certeza? Uma oportunidade de juntar pais e filhos em brincadeiras que não sejam mediadas pela tecnologia ou não sejam virtuais, né? Então, tudo bem, eu adoro videogames e tudo mais, mas o Ilha é diferente, tem contato físico, tem brincadeiras antigas e é muito aventuresco, então é uma coisa de aventura
E é surpreendente, ninguém sabe por onde vai, e isso dá um componente, traz um componente assim, inesperado, que é legal. É um espetáculo assim, que você viu, isso que você viu hoje, interativo, itinerante, as crianças andam, e os adultos andam 500 metros por aí, terra abaixo, morro acima, escorregam, andam, passam por uma série de obstáculos. Ele tem uma coisa do imprevisto, mas o espetáculo se dá dentro de uma certa segurança, assim, né? Não é que a gente dá um papel em branco para o público fazer o que ele quiser, né? A gente dá um papel onde ele tem que interpretar, por exemplo, cicatriz uma coisa, e dentro disso ele acaba criando uma coisa própria dele ali. Então a gente tem uma certa segurança nesse sentido. Todo espetáculo é novo, né? Porque a gente está lidando no espetáculo com a pessoa, assim. O nosso texto também é mais um roteiro. Então a gente depende muito da reação do público para como agir, como fazer, a energia deles também. Tinha uma cena que é quando chama as batatas, que praticamente não tinha muita fala. A gente foi criando com a vivência, com o público, que isso é muito legal, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer no espetáculo. E aí as piadinhas, as coisas que acontecem, foram boladas na hora, assim, com o público, e até hoje tá nascendo. Eu preciso que os marujos fortes peguem o caixote e levem por aqui para o capitão. Mas com muito cuidado, porque essas batatinhas são preciosas. Cuidem como se fossem os filhos de vocês, tá bom? Eu considero sempre o público o protagonista, o público é o ator principal, de verdade. E como que você constrói uma dramaturgia em que o público, que é imprevisível, que é inesperado, que você não conhece, pode ser ou possa ser o ator principal. Então isso realmente demanda técnica e experiência. É um desafio enorme, porque você está o tempo todo com os atores, público-atores, né? Você está lá o tempo todo. São não colegas que estão contracenando com você o tempo todo, durante o espetáculo 1h30, 1h40. Eu sempre faço workshops, que eu falo. A gente convida pessoas para ensaiar conosco e colher os resultados frescos, porque não adianta a gente, qualquer um de nós, fingirmos que não conhece a cena, porque a gente conhece e reage de acordo, né? Ou por negação. Você tem as quebras de personagens, as quebras do momento que você está atuando. Então eu estou com um personagem fazendo uma cena, de repente o pai chega a falar alguma coisa, ou eu vejo alguma situação, eu quebro a personagem e volto e interajo com o pai de maneira diferente, como se fosse uma pessoa e um ex-ator, né? Então é uma experiência fantástico. Para ator, para improvisação, não tem igual. O público é convidado, ele reage espontaneamente e daí a gente colhe os resultados. E eu aprendi muito a lidar com isso e construir essa dramaturgia e construir as cenas todas já considerando, prevendo o imprevisível, que é a atuação inesperada do público, a reação inesperada do público. E com criança, mais inesperada. Agora acho que o mundo vai falar. Ah, eu senti que agora ele tremeu na massa. A gente viu um lugar onde estava um baú, aí esse baú estava sendo guardado numa árvore que tinha uma cabeça, é sério. E aí, o que aconteceu depois? Aí depois ela não deixou abrir o baú. Isso é um dramaturgo que nem você. Agora, tem uma ideia. Só tem uma pessoa que vai fazer assim? Tem uma pessoa que vai fazer. Boa, capitão. Boa ideia, boa ideia. Carrasco! Oh, meu Deus do céu. Carrasco! Pergunte pra ele, o nosso filho forte, onde está nosso tesouro? Onde está nosso tesouro? Eu não sei! Até 2009 eu nunca tinha trabalhado com criança, nunca tinha feito nada, assim, eu tinha sempre feito teatro, espetáculos adultos e nunca tinha. A primeira peça infantil que eu fiz foi o William mesmo. E eu posso te dizer que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com crianças, isso me mudou bastante, sabe? De observação de mundo, de postura como artista, né? De expressão como artista, né? Isso me alimentou bastante. É sempre uma troca, a gente aprende o tempo inteiro com todo mundo que está ao nosso redor, mas criança é muito mágica, muito pura, né? É encantadora, assim. E aí a gente vai trocando, brincando com eles, aí eles superam o medo, que isso que eu acho sensacional, porque isso faz diferença até quando na vida adulta
Porque tem criança que tem um monte de questões, às vezes porque o pai é super protetor, às vezes... E aqui ela se solta e depois sai, eu superei, eu quero voltar, eu quero fazer de novo. Então eu acho que a gente acaba contribuindo, além de aprender com eles, sempre, mas a gente também contribui para algo que eles vão entender só no futuro. Às vezes você tem vontade, se a criança está com muito medo, de pegar no colo e não dá também. Você tem que deixar ela sentir o medo dela e também não ultrapassar esse medo. Então é difícil, eu já levei muita bronca, porque eu queria dar a mão e vem comigo. E não é assim. Muita coisa eu aprendi, assim. Eu acho que até a maneira de como se relacionar com o medo, eu aprendi muito com as crianças. Porque cada dia vem uma resposta nova. Agora vocês não vão encontrar mais louco, não vão encontrar mais nada de assustador. Não, mas eu tô aqui na porta e qualquer coisa você pode bater. Vocês podem entrar de mãos dadas, não tem problema nenhum. Tudo bem. Tipo, eu garanto pra vocês que agora tá tudo sob controle, tá? Depois de tudo que vocês passaram, vocês só vão encontrar coisinha, tá bom? Você tem que aprender juntos, fazer ela vencer esse medo dela. Sem ultrapassar, obviamente, mas fazer vencer. E como eu disse, cada espetáculo é único. Tem crianças de 10 anos, 11 anos que morrem de medo. E tem crianças pequenas que embarcam de um jeito que você não acredita. Vão juntas. Uma ajuda a outra muito forte. Por eu estar sempre com as crianças, eu vejo que não sou só eu que ajudo. As crianças se ajudam muito a enfrentar o medo uma da outra. Então elas se unem bastante. Isso é interessante também, a união delas. Mesmo se não se conhecem, elas se unem. E a ideia nunca foi, chorou, vem aqui e vai com o pai que está assustada. Não, é puxa, conversa e fala assim, calma, porque faz parte, né? Isso é uma coisa da dramaturgia do Ricardo. Faz parte você sentir medo. Você vai lá e vence o medo. Então, eu tive muita conversa com as crianças nesse sentido. E isso eu aprendi muito. Durante o espetáculo, uma das coisas mais interessantes de viver o personagem Cachorro Louco é justamente nesse momento onde as crianças estão mais fragilizadas, sabe? Elas entram de 5 em 5 em uma sala escura, completamente escura, depois de ter passado por várias coisas durante a peça. Então, nesse momento, elas não estão mais aquele grupo grande, elas estão em 5. Numa sala completamente escura, conversando com o fantasma do pirata que elas viram morrer. Então, e nessa conversa, o Cachorro Louco faz perguntas para elas, perguntas interessantes, assim, do que é o tesouro, o que é o medo, né? E tem cada resposta, sabe? É um presente muito grande para um ator viver esse momento ali com as crianças, né? No momento mais frágil delas, o que elas vão responder do que é o tesouro, do que é o medo. O medo, o que é o medo pra vocês? Medo é medo. É medo de pirata, morrer. Eu morri de medo quando só tem bicho lá. Ele vai voltar? Olha só, o tesouro não é ouro, não é prata, não é joia, não é chocolate. Não. Tem coisas mais valiosas na vida. Eu sei, amor, liberdade, amizade, paz. Muito bem, isso mesmo. Agora, para a gente encontrar um tesouro de verdade, a gente precisa aprender a vencer o medo. Não tem problema sentir medo, todo mundo sente. Mas a gente não deve deixar que o medo domine, senão a gente não vai encontrar tesouro nenhum na vida. Eu queria no início fazer com 5 anos de idade, porque eu achava que era uma idade melhor. Eu ainda não tinha estudado as negócios de primeira infância, segunda infância. Acontece que criança com 5 anos não tem, não elabora o medo, nem nada disso. Eles são ainda, para eles, é muito verdadeiro. 7 anos já consegue saber que faz de conta. Os pais querem muito vir assistir o Tesouro e eles trazem os filhos menores de 7. Então teve uma vez que a criança se assustou numa cena e aí eu tava lá e tirei para levar junto com o pai, né? E aí nesse meio do caminho, conversando com a criança, para acalmar ela e tal, eu perguntei, quantos anos você tem? Aí ela chorando falou assim, eu tenho 5, mas meu pai falou para eu falar que eu tenho 7. Então o pai falava assim, chega lá e fala que você tem 7 anos, porque só pode ser a partir de 7 anos. Aí que eu elevei para 7 anos e daí mudou tudo, deu tudo certo, a gente consertou uma coisa, esse negócio de justiça, arrumou o espetáculo, né? A satisfação que a gente vê nas crianças, ao final, como a gente viu hoje, é emocionante. A gente tem que se segurar, né? Porque senão a gente chora, porque na realidade isso que é gostoso, a gente chegar no final do espetáculo e ver as crianças se aprovando, dizendo, foi o melhor espetáculo que eu vi na minha vida. Isso é fantástico. Eu adorei fazer parte de tudo aquilo, foi muito legal. E eu levei muito assim, muito legal. Teve algumas partes assustadoras, mas aí depois a gente vê que
Foi toda uma brincadeira. O carinho que elas voltam pra gente é tão grande que eu acho que isso já marca bastante. Eu saio daqui renovada. Eu não saio cansada, eu saio renovada. Todo espetáculo. Então você vê pai terminando o espetáculo com a criança dando um abraço que normalmente não faz no dia a dia. Você vê os pais comentando que teve uma cena que precisou fazer pergunta para as crianças sobre o que acontece para elas responderem, e isso eles não fazem no dia a dia, tem dificuldade. Como acontece também crianças que acham tesouro e falam, não é chocolate, eu não quero isso não. Então assim, mas é uma troca muito mágica, é muito educativo. É a terceira vez que eu venho, esse é o meu filho mais novo, então eu vim com cada um uma vez. Cada vez eu participei também numa situação diferente, então foi muito legal. Quem é que voa mais alto? Andorinha europeia ou a brasileira? A brasileira? Brasileira! Errado! O que mais me marca no Tesouro, que acho que é o que me trazia para cá todo domingo, é o final do espetáculo. Você vê, eu não vou ficar emocionado, mas você vê as pessoas muito felizes com o espetáculo, sabe? E diversas vezes eu subo aqui no final Não sei, são vários. Não lembraria de nenhum agora. Acho que a história toda, né? Pensar que meu filho estava aqui fazendo workshop, e hoje ele está aí adulto, 22 anos, e quantas crianças já passaram por aqui, crianças que vieram já depois como adultos, né? Teve um outro dia que era o pai dele tinha sido cicatriz, né? E ele veio e foi o cicatriz sem querer, sem ninguém combinar, né? Arte você faz você tem dois caminhos. Ou você faz para você, ou você faz para os outros. O fazer para você é uma coisa meio egocêntrica de todo artista, né? E o Ilha do Tesouro é incrível, porque você faz para o outro e isso volta para você, sabe? Aprendizados com o público, com a gente mesmo, com os colegas, enfim, uma batalha mesmo de acreditar no projeto, né? Desde 2003, né? Sozinho ali no cantinho, numa sala, falar isso vai dar certo. No momento em que ninguém dava a menor pelota, falava, não, eu vou investir nisso aqui, que isso aqui vai dar certo. Trata de um tema tão bonito, que é a relação dos pais com os filhos, né? E eu virei pai também, então isso me aguçou cada vez mais. Mas você vê no final as pessoas saindo alegres e tal. Assim, o Ilha do Tesouro é unânime, sabe? É unânime. Acho que raramente alguém saiu daqui chateado. E voltam, as pessoas voltam mais de uma vez, voltam duas, voltam três, e é caro. A gente está vivendo uma crise muito grande, né? E para a gente conseguir manter o espetáculo, a gente teria que elevar os preços ainda mais caro do que já está. Né? Porque o Ilha não tem patrocínio e vive de bilheteria, que é uma coisa única em São Paulo. Acho que não tem nenhum espetáculo em São Paulo com essas características, que esteja todo tempo em cartaz, com essas condições. E tem as suas dificuldades, né? Do espaço físico, né? E ver que deu tão certo que ficou 11 anos em cartaz. É difícil fazer esse cálculo de quantas apresentações foram. Nós estamos há 11 anos e meio. Estreou no dia 14 de maio de 2005, quando o Érico, meu filho, estava na barriga da Kelly, minha mulher. Deu mais de 700 apresentações e em torno de 30 a 35 mil pessoas assistiram. Considerando o que a gente fez aqui, a gente fez uma temporada no Shopping Center Norte, que eram muitas vezes por dia, era um formato reduzido, e considerando o espetáculo que a gente fez no Festival Ibero-Americano Mirada, do Sesc de Santos. Tentei falar alguma coisa numa cena que a gente tinha com o público, né? Mas imagina, não dá pra falar.
eu queria agradecer na realidade aquele público, e em nome daquele público, em nome daquele agradecimento que eu estava fazendo, agradecer a todo o público que nos agradeceu, que nos agraciou com sua presença durante esse tempo todo, durante esses 11 anos. Queria agradecer aos colegas, em nome do Mário, que é o mais antigo, que a gente está com ele desde o início. Agradecer em nome dele todos os colegas que estão aqui com a gente nesse momento e que estiveram, na realidade, nesse período todo. Entraram, saíram, abandonaram o barco por questões outras, pessoais, e entraram outros. Então, mas aí eu não consegui falar. A relação que o espetáculo tem com o público vem muito daí, da relação do que a equipe tem com o espetáculo, sabe? Eu fiquei bastante chateado, assim, essa coisa do final do Tesouro. Eu sinto que ninguém quer que seja o final, né? Então talvez por isso que não seja. A gente meio que estava precisando dar essa parada aí, acabar o espetáculo, para encerrar até com no alto, né? Para a gente não minguar, a gente simplesmente desaparecer, mas sim encerrar por vontade própria. Mas não caiu a ficha não, acho que vai demorar um pouquinho aí, vários domingos em que o espetáculo não vai acontecer, né? Depois de tantos anos que a gente se habituou e não caiu a ficha, não sei o que vai ser, enfim, quais outras portas se abrirão, mas enfim, que é uma história que não tem mais como separar da minha própria história. Né? Eu penso assim, vai terminar por um tempo, como já aconteceu alguns outros anos para manutenção, alguma coisa, mas vai acabar de vez, eu acho que não. Acho que não é uma coisa tão legal como acontece, o público vem criança, depois eles já vêm na situação do adulto. Acho que até o diretor, ou nós atores, ou todo mundo que participa ficar na expectativa. Daqui a pouco meu filho vai estar com uma... Ele tem que participar por isso, de uma experiência dessa, porque não existe. Então acho que isso faz com que volte. Porque é tão bom que você quer que alguém, o seu filho, igual meu filho veio aqui com 6, com 7, com 8, até com 11, todo ano ele vem. E eu imagino ele adulto trazendo o filho dele, porque é uma experiência única. Assim. E quem vem fala isso, fala, eu fui para todos os países, participei de várias coisas, mas nunca vi nada parecido com isso. Todo mundo ama o Ilha do Tesouro, hoje é o último dia, mas ninguém está considerando o último dia, parece que nem eu próprio. Porque a gente vai parar, mas eu não vou desmontar as instalações, numa esperança de que ele continue. Pode ser que ele volte, mas agora eu falando como diretor de espetáculo, que criou isso tudo, eu adoro, amo Ilha, mas eu acho que as coisas se encerram em algum momento, né? E talvez o Ilha tenha que se encerrar aqui para talvez continuar em outro lugar, em outro formato. A realidade disso, não sei se eu absorvi ainda, sabe? Essa coisa de ser definitiva mesmo, tipo, acabou. Isso eu não consegui absorver ainda, não, mas eu acho que vai cair essa ficha ainda. E aí, bom, haja suco de maracujá. Um ciclo muito importante na minha formação, nem só como atriz, assim, como pessoa mesmo. Eu virei outra pessoa depois do Ilha. Foi uma escola para principalmente aprender a me relacionar, assim, a levar a sério os dramas das crianças, os dramas dos pais, os medos, a olhar de uma outra, talvez tenha criado uma série de empatias mais profunda. Estou tentando não pensar nisso, mas vamos lá, quem sabe, né? Em breve a gente volta. Porque eu vejo uma turma, não tenho nem coragem de chamar de elenco, mas uma turma tão unida, que eu sei que eles vão fazer mundos e fundos para isso não parar. É outra coisa que para mim é muito importante, a união. E eu falo, eu sou caçula, eu imagino a união deles antes de mim, porque é um elenco, é uma turma maravilhosa. Hoje eu acordei com mensagens que já chorei de manhã no WhatsApp, textos lindos do nosso querido Capitão Jugular, que ali de 7h30 da manhã eu já estava chorando. Ele falando da importância dessa trajetória para ele e como eu me sinto importante fazer parte dessa trajetória também. Em Funar Bujarrona! Após aproximadamente 4.015 dias navegando, ora com céu azul sem nuvens, ora em condições não tão favoráveis assim, chegamos ao nosso destino final. Digo final, porém na expectativa de que possamos novamente vir a levantar âncora, soltar as amarras e enfunar Bujarrona, singrando os 7 mares. Durante o tempo de navegação, 11 anos,
fizemos algumas conquistas. A melhor delas, sem embargo, o apoio das populações ao longo de nossa gigantesca jornada. A tripulação sofreu baixas e ganhou novos marujos, todos empenhados em bem velejar, com os olhos e sentimentos focados em bem servir. As dificuldades que surgiram foram habilmente superadas por bravos homens que, lançando-se ao mar, enfrentaram tempestades com resiliência e a certeza da superação. Dividem a atual jornada os bravos piratas Mário de la Rosa, comigo desde o lançamento da embarcação ao mar, Xande Melo, Renato Souza, Bruno Aragão, Ellen Regina e Otto Blodon. Nos porões da embarcação, Antônio Lima da Costa e William Souza. Na assistência ao comandante-geral, Ricardo Kama, o competente e gentil Bernardo Galegali. Meus respeitosos cumprimentos e agradecimentos pela dedicação com a qual lançaram-se ao mar, permitindo que eu dividisse a embarcação com vocês. Sentirei saudades, queridos companheiros. Esse que lhes escreve certamente sentirá, ao final dessa jornada, a solidão do âmago do oceano. Quanto tempo toma uma dimensão cósmica e se tem a impressão que se poderia navegar durante 1000 anos, desvendando os segredos dos mares, seus mistérios e os delírios da fiel e brava tripulação. Capitão Jugular, dezembro de 2016.